queridas, a você mesmo, que nos ouve, que compartilha do nosso conteúdo e que nos assiste pelo canal Iluminando Consciências Espiritismo em Foco. Eu estou falando para você, olha, muito, mas muito obrigada mesmo. Você não imagina o quanto você é importante para nós. Eu e Rihanna agradecemos a sua participação, o que você fala sobre o nosso programa, a divulgação que você faz. Continua, participa, ouve, assiste, mas também divulga. Passa o link para outras pessoas que estão junto com você aqui na sua caminhada, no processo de melhoramento de você e no processo de melhoramento de cada um que compartilha com você da existência. Passa o nosso programa, divulga o nosso programa para que outras pessoas possam, assim como você, nos ouvir, e eu sei que também vão gostar. Vão gostar sim, porque os conteúdos que nós trazemos no Iluminando Consciências Espiritismo em Foco são conteúdos que vão fazer com que a sua mente ela se amplie. A percepção sobre a vida e todos os temas instigantes a gente traz aqui no Iluminando Consciências Espiritismo em Foco. E hoje não foi diferente. Nós estamos trazendo o Rian Pedro, que vai falar sobre Lúcifer, demônios e inferno. O que a doutrina espírita fala sobre esses temas? Temas muitas vezes olhados com muito preconceito. Mas vamos ouvir o que o Rian traz para a gente, o Rian Pedro. Ele vai fazer com que a gente entenda que estes temas são temas naturais e que devem ser, sim, falados, devem ser, sim, esclarecidos para que a gente tire o preconceito acerca desses temas. Lúcifer, demônio e inferno. O que a doutrina espírita nos fala? Rian Pedro vai nos explicar sobre isso. Vamos estar atentos e não esquece, divulga. Beijo enorme no teu coração. Até a próxima semana com outro conteúdo. Oi, pessoal. É com muita alegria que nós estamos mais uma vez aqui no Iluminando Consciências e o Espiritismo em Foco. E nós, alegremente, viemos atender o chamado para que nós possamos conversar sobre um tema muito delicado, mas um tema também muito gostoso, que nos permite caminhar por várias interpretações, vários sentidos de história diferente, várias fases da nossa humanidade, mas que, como nós nos declaramos espíritas ou estudiosos do espiritismo, nós temos que assentar os nossos conhecimentos nas bases que nos foram propostas por o nosso querido Allan Kardec e os espíritos de escola que vieram trazer a base para a solidificação da doutrina dos espíritos aqui em nosso planeta. E hoje nós vamos falar sobre o demônio, sobre o diabo, sobre o Lúcifer e sobre os infernos. Lógico, eu, Rian Pedro, trarei as minhas opiniões e conclamo que os nossos companheiros possam se dirigir aos livros, ao Pentateuco kardeciano, aos livros que lhes são complementares, para construir o seu próprio conhecimento acerca desses assuntos que nós vamos tratar aqui hoje. Mas, enfim, hoje nós vamos falar especificamente sobre o pior padeiro do mundo. Sim, o pior padeiro do mundo, porque nenhum de nós quer comer o pão que o diabo amassou. Aí já nos dá a ideia que ele será o pior padeiro por todo o tempo, né? Por toda a eternidade, como se queiram colocar. Mas será que existe o diabo? Será que existem os demônios? E em contrapartida, será que existem os anjos também? E o inferno, o céu, o paraíso? Kardec deixa isso bem definido em O Céu e o Inferno. E dentro desses conceitos de Kardec, a gente vai tentar esclarecer alguns pontos que ainda nos trazem certas dúvidas. Então, a gente vai ver que na pergunta 131 de O Livro dos Espíritos, Kardec formula: há demônios no sentido que se dá a esta palavra? Os espíritos respondem:
Se houvesse demônios, seriam obra de Deus. Mas, porventura, Deus seria justo e bom se houvera criado seres destinados eternamente ao mal e a permanecerem eternamente desgraçados? E os espíritos continuam. Se há demônios, eles se encontram no mundo inferior em que habitais e em outros semelhantes. São esses homens hipócritas que fazem de um Deus justo um Deus mau e vingativo e que julgam agradá-lo por meio das abominações que praticam em seu nome. Vejam que os espíritos os definem como demônios, que são esses homens hipócritas que fazem abominações em nome do próprio Deus. Porque Kardec, quando começa em O Livro dos Espíritos, ele pergunta o que é Deus. Ele não pergunta quem é Deus. E aos demônios, esses nossos irmãos que nós colocamos por categorias inferiores de cada um de nós, que são seres eternamente voltados ao mal, nós lhes damos uma forma, nós lhes damos um corpo, que, aliás, durante toda essa nossa história humana, o diabo mudou a sua forma, tanto que nós veremos Ariano Suassuna, lá em O Alto da Compadecida, o diabo vai dizer, tá vendo? O diabo não é tão feio quanto lhe pintam. Mas essa provocação, essa piada, esse joguete de palavras, foi criado para nos exemplificar que o diabo não é culpado de todas as coisas de que lhes acusam. Porque nós sabemos que o diabo foi uma figura que foi inventada pelo nosso imaginário desde há muito tempo para culpar de todo o mal que nós temos praticado na face da terra. Então, desde que o homem erra, ele não assume a culpa, ele cria uma pessoa para que possa carregar essa culpa. É aquela figura que lá no início, no Antigo Testamento, nós vamos encontrar na figura do bode expiatório, onde a comunidade pegava um bode, tangiam-lhe, pintavam-lhe, banhavam-lhe com todos os pecados eram carregados sobre aquele bode e ele era despachado no deserto, para, assim, levando todas as culpas da comunidade, a comunidade se sentir redimida. Então o diabo é bem essa figura. E Kardec vai nos chamar sempre a atenção dessa condição. A palavra demon ou demônio não implica a ideia de um espírito mau, senão nessa acepção moderna que nós temos, que nós colocamos. Portanto, o termo grego daimon, de onde a palavra demônio se derivou, significa gênio, inteligência, e se aplicava aos seres incorpóreos, bons ou maus, indistintamente. Vejam, seres incorpóreos, bons ou maus. Era assim que a gente vai encontrar sempre Sócrates falando. Eu, hoje, conversei com o meu demônio me apareceu, e outros filósofos da antiguidade, porque o demônio não tinha essa colocação que nós temos hoje, que nós usamos hoje. Mas aí os nossos irmãos irão nos dizer, mas vejam, Rian, há várias colocações nas escrituras sagradas que se personificam o diabo. Sim, nós interpretamos assim, alguns de nós interpretam dessa forma, e algumas pessoas levam isso, têm levado isso muito adiante. Mas aí nos perguntamos, onde a bondade, a justiça e a onisciência de Deus? Criando um ser eternamente devotado ao mal, ou ainda criando seres que em determinado momento da sua existência, ele sabia, já que ele é onisciente, que esse ser iria se revoltar contra as suas ordens. E Kardec, em O Céu e o Inferno, vai nos dizer também que os anjos, quem são os anjos ou esses demônios? Somos nós, gente. Somos nós que evoluímos, somos nós que nos desgraçamos, somos nós que temos caminhado mais rápido em direção ao Pai, somos nós que nos atrasamos nessa mesma caminhada. Aliás, nesses últimos dias, nesse momento de reclusão, a maioria de nós tem assistido na Netflix o Lúcifer, a série Lúcifer. Do Lúcifer,
Morningstar. Personagem muito bonito, muito inteligente, muito perspicaz, mas que é como todos nós, cheio de falhas, cheios de medo, cheios de insegurança, já que em cada dos episódios que ele vivencia na sua série, ele vai tratando de certos aspectos de sua personalidade, dos seus medos, das suas fraquezas, das suas inseguranças, do seu amor. Enfim, o Lúcifer Morningstar, a estrela da manhã, a estrela d'alva, o planeta Vênus, que é uma das estrelas que mais brilha no céu que nós divisamos aqui da Terra, e que brilha na manhã, por ser a estrela matinal, ele foi comparado ao diabo também por Isaías. Quando Isaías se refere ao rei da Babilônia e usa a figura da estrela da manhã. E fica complicado de nós usarmos essa figura para jogar no pobre do diabo. Sim, o pobre do diabo. Porque Jesus também, no Apocalipse, no livro de João, vai se referir a ele próprio, Jesus, como se fora a estrela da manhã, a estrela d'alva, a estrela matutina. E é fácil nós notarmos, e Kardec vai nos chamar a atenção, que várias dessas interpretações persistiram durante muito tempo. E Kardec, então, no livro das Instruções Práticas sobre as Manifestações Espíritas, logo depois do lançamento do Livro dos Espíritos, logo depois não, em 1858, quando ele já começava a fazer a Revista Espírita, Kardec vai dizer: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, eterno, imutável, imaterial, único, todo-poderoso, soberanamente justo e bom, infinito em todas as suas perfeições. Então, se o nosso Pai é infinito em todas as suas perfeições, ele não queria criar um ser que se devotaria eternamente ao mal. E Kardec, nesse estudo, nessas definições que ele traz nesse livro, nas Instruções Práticas das Manifestações Espíritas, ele vai definir demônio, quando ele nos diz que, segundo a crença vulgar, os demônios são seres essencialmente maus por sua natureza. No entanto, ele nos diz: os Espíritos nos ensinam que Deus, sendo soberanamente justo e bom, não pode ter criado seres voltados ao mal e desgraçados por toda a eternidade. Depois ele vai dizer o que é o diabo. Ele vai dizer que o diabo, segundo a crença vulgar, é um ser real, um anjo rebelde, chefe de todos os demônios e que tem um poder bastante grande para lutar contra o próprio Deus. Ora, se tem um poder bastante grande para lutar contra o próprio Deus, ele foi criado ou é incriado? Se Deus é o Todo-Poderoso, como existe outro Todo-Poderoso que pode contrabalancear ou lutar contra ele? Todos os estudiosos das escrituras ditas sagradas vêm nos asseverar que essas são criações do período em que os judeus ficaram na Babilônia e aprenderam sobre os mitos e a religião dos babilônios. Sempre a gente vai ver essa comparação quando eles comparam a Babilônia sendo a grande prostituta e com Sião sendo a cidade da libertação, a verdadeira Jerusalém espiritual. Então isso vai persistir. Mas a doutrina dos Espíritos ainda tem nos dizer que Satã, o chefe do demônio, também é uma palavra sinônimo do diabo, na acepção vulgar do termo. E ele vai dizer que há somente um Satã. Kardec vai nos explicar dentro dessa acepção vulgar do termo. Porém, há vários diabos. Segundo a doutrina espírita, Satanás não é um ser destino, pois Deus não tem, veja o que Kardec diz, pois Deus não tem rival com quem possa medir-se poder contra poder. Satã é a personificação alegórica do mal e de todos os maus espíritos. Então, a doutrina dos espíritos vem nos asseverar, vem nos informar que sim, fomos todos criados simples e ignorantes, passamos por várias experiências encarnatórias
em cada uma das quais nós temos que nos melhorar, crescer e caminhar em busca do mais alto, em busca da nossa própria evolução espiritual. Mas alguns de nós nos perdemos nessa caminhada e nos demoramos no nosso caminho por causa da nossa ignorância, da nossa fraqueza, dos nossos medos. E nós nos atrasamos. E são esses que se encontram em situação não muito segura, não muito confortável no plano espiritual, e criam essas imagens, esses medos, essas personificações alegóricas e maléficas para justificar as suas quedas, os seus deslizes e as suas fraquezas. Mas eu vos digo com toda certeza, nem demônio, nem anjo. Somos nós, filhos criados pelo Pai Eterno, que trilhamos essa caminhada, que brilharemos e brilharemos cada vez mais, já que nós somos os responsáveis pelo nosso próprio crescimento. Nem anjo, nem demônio. Espíritos em evolução, buscando o Pai. Um abraço.